Olá aluno, olá aluna, sejam bem-vindos a mais um tutorial, o sexto dessa série. Neste tutorial, que é feito especialmente para os cursos de especialização e aperfeiçoamento em atividade física para pessoas com deficiência e para a licenciatura em educação física à distância, nós vamos tratar a respeito do podcast. Vamos explicar para vocês o que é um podcast e como ele funciona. Não vou explicar para você agora como se faz um podcast, porque esse tipo de situação é específico demais e isso pode ser tratado num curso de aperfeiçoamento futuro, né? Mas não aqui. Aqui nós vamos tratar com você o que é o podcast, como é que ele funciona, como é que você manuseia um podcast inserido dentro da plataforma Moodle. Vocês percebem aqui que no momento 3 existe o momento, né, respectivo, o título do momento e logo abaixo uma figura aqui, onde você tem um playerzinho, né? Você tem aqui um controle desse player e você tem aqui o volume, né? Esse volume que é do podcast. Se você clicar nessa setinha aqui que é a do play, começa a rolar o podcast. Aprender significa adquirir conhecimentos e começa mais cedo do que imaginamos. O aprendizado é resultado de ligações neuronais, as sinapses, sempre associando situações e conceitos, interrelacionando 100 bilhões de células nervosas em uma complexa rede neural, essencial para a evolução do ser humano. Clicando aqui, você pausa o podcast, que está carregando, se vocês perceberem bem aqui, ó, tá vendo? Ele acabou de carregar agora. O podcast ele tem algumas facilidades imensas com relação ao vídeo. O podcast ele é muito mais leve, então você carrega esse podcast de maneira muito mais rápida. O podcast também tem alunos que têm uma facilidade muito grande com a questão do áudio, né? Tem outros que têm uma facilidade maior com a questão da imagem, né? Mas tem alunos que gostam muito do podcast. O podcast ele é colocado aqui na plataforma para que vocês tenham um conhecimento da ferramenta. Seria tranquilo de eu colocar esse material que foi feito originalmente em vídeo, aqui em vídeo. Mas eu coloquei em forma de podcast, primeiro porque ele se enquadra bem dentro dos conceitos de podcast. Segundo, por quê? Porque é para vocês conhecerem essa ferramenta que é tão rica. Se vocês pesquisarem no Google, né, no site Google e digitarem lá podcasts, vocês vão perceber que vão aparecer muitos podcasts. A Folha de São Paulo, por exemplo, é uma que adora fazer um podcast. E são bons podcasts, são podcasts que têm um apelo muito grande. Podcast, em verdade, o que é? Ele é um arquivo de áudio, né, colocado numa plataforma, num site. Dentro dessa plataforma você vai poder ter um controle sobre esse podcast. No caso aqui de avançar e pausar, aqui para você em determinado momento do podcast, que você queira adiantar ele. O aprendizado tem relação com a repetição e o esforço do final. Todos nós aprendemos através das 4 formas. Temos preferencialmente um estilo dominante, um jeito mais... E o volume ali por último. Então, é uma ferramenta extremamente interessante. Bom é de vocês conhecerem, porque no momento 3 vocês vão ter aí um podcast. Então, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham entendido os conceitos de um podcast. Até a próxima!